Chegamos de madrugada, mas foi bênção do Senhor. Glória a Deus. Se eu pudesse fazer isso novamente, faria novamente. A alegria total, bênção do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Atos 16, 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, Paulo e Silas foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Agora preste atenção numa coisa: além de estar no cárcere interior, Paulo e Silas, a Bíblia diz aqui que o carcereiro prendeu os seus pés no tronco. Por volta da meia-noite, mesmo a sessão de espancamentos, de surras que eles haviam tido, mesmo nas cadeias, mesmo acorrentados, a Bíblia diz que, olha aqui, Paulo e Silas estavam o quê? Estavam o quê? Eu não escutei. Estavam o quê? E o quê? Estavam orando e... Diga comigo: Paulo e Silas apanharam, foram presos, e perto da meia-noite eles estavam orando e cantando. Amados, isso é só para crente, só para crente, orando e cantando. Olha só, cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram, e as correntes de todos queridos, para dar glória a Deus misturado com aleluia, aleluia, misturado com glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor nesta noite, igreja. Você sabe que a mensagem que eu vou ministrar nessa noite sobre esse texto, quebrando cadeias, o Senhor me deu uma palavra para mim na última quarta-feira. O ministério estava louvando ao Senhor com uma canção aqui que eles costumeiramente fazem e cantam: há poder no nome de Jesus. E eu estava naquele momento junto com a igreja aqui, e o Senhor falou comigo: eu quero quebrar o jugo da igreja. Só que o Senhor falou comigo, eu fiquei matutando depois, querendo que o Senhor falasse comigo, para que eu pudesse trazer uma palavra, a palavra estava sendo gerada, mas eu queria a palavra. E o Senhor veio falando comigo. Eu acordei, apesar de dormir depois das 4 da manhã, acordei cedo. Antes das 7 da manhã eu estava de pé, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, buscando a instrução do Senhor, falando com Deus. E o Senhor me gerava a palavra, porque eu até então estava em busca de uma outra palavra, e o Senhor me deu a palavra nesta noite, falando sobre isso. Queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa, que Paulo e Silas estavam lá presos. Não foram assim em prisão. Após eles terem ministrado, após Deus trazer libertação, eles estavam presos pelo fato de ter ministrado e pregado a palavra, e Deus ter feito libertações. Paulo e Silas haviam apanhado terrivelmente, foram torturados, e eles foram levados para o cárcere, em prisão. Além de estar dentro de uma cadeia, seus pés estavam amarrados. No entanto, no meio de tantas dores físicas, no meio da escuridão, do frio dentro do cárcere, porque os cárceres anteriores eram constituídos de pedras, isso gelava, e Paulo estava lá, e Silas, mas em vez de eles murmurarem, em vez de eles reclamarem, em vez de eles jogar a culpa em Deus, o que eles estavam fazendo?
eles começaram a orar. Acabou a palavra, começaram a cantar. Eles estavam cantando, orando, orando e cantando. Queridos, você sabe que a exposição de chicotes, eu já apanhei já com os padres de São Jorge. Quem já apanhou com os padres de São Jorge aí? Alguém? Ixi. Espada de São Jorge é gostoso. O problema não é quando ela está inteira. O problema é quando ela abre. Apanhei. Meu pai mandava arrancar a camisa. Arranca a camisa. Mandava arrancar a camisa ainda. Eita. Ganhei cada tatuagem que é maravilha. Precisava nem enfrentar agulha, enfrentava só a espada de São Jorge. Cheio de tatuagem, de todos os lados. Tinha vez que batia todo mundo aqui, a espada de São Jorge vinha aqui e pegava no rosto, na orelha, no rosto ficava aquele vergão. Pois é. Mas o pior de espada de São Jorge, que não era isso. Paulo e Silas haviam apanhado, cujas feridas estavam abertas. Eles tinham todos os motivos para reclamar e murmurar. Mas perto da meia-noite, e aí Silas, como é que você está? Está doendo. E aí Paulo, como é que você está? Está doendo. E o que nós vamos fazer? Vamos orar um pouco, gente, vai passar. Vamos lá, Silas, orar. Começaram a orar. Está doendo, vamos cantar um pouco. Queridos, no meio da tribulação é que nós temos que confiar no Senhor, passar as provas. E nesta noite eu soube o tema, sobre esse tema que nós queremos falar sobre quebrando as cadeias. É que quando Paulo e Silas estavam em oração, de repente os cárceres, a base do cárcere começou a estremecer. A base do cárcere começou a trepidar. A base do cárcere começou, queridos, a balançar de todos os lados. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele clama ao Senhor, pode acontecer o que for, aonde ele estiver, porque aonde ele estiver, o clamor que ele tiver, a presença de Deus entra lá e muda a história do local. E dado o momento da oração, que isso aconteceu, os cárceres tremendo, de repente, no meio da escuridão, no meio do sombrio, tudo aquilo acontecendo, os presos que estavam à volta, todo mundo atônitos, todo mundo preocupado. Deu um terremoto, queridos. Eu acredito que o terremoto não foi apenas um terremoto simples, na escala Richter. Não, foi um terremoto que abalou toda a estrutura. E de repente diz a Bíblia que as cadeias foram abertas. Todos, não somente Paulo e Silas, todos tiveram a liberdade. Olha só, entenda bem, queridos, o que representa para a gente cadeias. A dor da prisão, ela tem consequências. O prisioneiro gera consequências na vida dele. Talvez você nunca passou pela prisão física, nem queira passar por ela, mas talvez você tenha alguma área específica da sua vida que está em cárcere. Existem áreas da nossa vida emocional, espiritual, área física. Existem algumas coisas que nós estamos encarcerados. Existem coisas na nossa vida que nós estamos presos, e até então nós não fomos libertos. E veja bem o que acontece conosco. A consequência da dor da prisão. A dor da prisão, ela perde o direito de liberdade. Diga comigo, a dor da prisão, ela perde o direito de usufruir a liberdade. Entenda bem que o preso, ele não tem o direito mais de usufruir a liberdade. Ele podia ir para o shopping, ele podia passear, ele podia pescar, ele podia dormir até mais tarde. Não, agora ele está sob regra. Agora ele está sobre o cárcere. Não tem mais para onde ele fugir. Perde a liberdade. Tem pessoas, amados, que perdeu a liberdade da alegria, a liberdade de você estar na presença do Senhor. Tem pessoas que estão presas em alguma área da vida que perdeu a sua liberdade. Segunda coisa, o preso, ele perde o direito de sonhar, e os seus sonhos se tornam pesadelos. A consequência é, perde o direito de sonhar. Amados, o preso, ele perde o direito de sonhar, e os sonhos que ele tinha se tornou o quê? Pesadelos. Quantos detentos, quantas pessoas nas penitenciárias, jovens,
Quantas mulheres, queridos, pastora Renata, quinta-feira passada, trouxe um testemunho da última ida da pastora Renata e equipe lá no presídio. Uma mulher que foi serva do Senhor, foi obreira na casa do Senhor. Essa mulher, ela casou-se, constituiu um casamento regrado na casa do Senhor, transformado na casa do Senhor. Ambos geraram filhos. Depois de algum tempo servindo ao Senhor, deram moleza. Ela descreve que ela entrou no comodismo espiritual. E quando ela entrou no comodismo espiritual, sabe o que aconteceu? O inimigo entrou, destruiu o casamento, veio as drogas, veio tudo. E ela foi para a prisão, perdeu o esposo, perdeu os filhos, perdeu tudo. O direito de liberdade, o direito de sonhar. O sonho dela tornou-se pesadelo, longe do Senhor, longe de tudo, porque ela está presa sob uma condenação terrível, um homicídio. E ela não foi ainda, ela vai para o júri popular ainda. Então ela diz assim: eu perdi o direito de sonhar, meus sonhos transformaram em pesadelos. Tem gente que não está em prisão física, mas em alguma área da sua vida, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, alguma área está sob bloqueios. Em alguma área você está preso. E quando nós estamos presos, nós nos ocultamos, nós não sonhamos mais. Nossos sonhos talvez se transformaram em pesadelos. Tem pessoas aqui que o sonho dele, sonho de menina, casar-se, ter filhos. Sonho de menino, ter um bom trabalho, casar, construir uma família. Você viu que conseguiu alcançar uma parte disso, mas os seus sonhos, na base do seu relacionamento, tem se tornado pesadelo. Você não aguenta mais as lutas, você está desesperado. Algumas pessoas tinham sonhos de ser fazer parte de alguma liderança, servir ao Senhor quando aceitou Jesus, e agora parece que é um peso, um fardo grande sobre a sua vida. E nós nos encontramos em prisões. Terceira coisa, o direito perde o direito de vínculo familiar. Ele perde esse direito de estar junto da família, porque perdeu a sua liberdade. Quarta coisa, sob todos esses aspectos, vem consequência: perde a identidade. Amados, sexta-feira passada, conversei com um rapaz que esteve na casa de recuperação e se afastou da casa de recuperação. Ele veio até a igreja, lá na sede. Ele, por sinal, ele chegou, começou a conversar e começou a chorar. Ele disse: pastor, voltei para as drogas, para as bebidas. Eu queria ter novamente uma oportunidade de recomeçar. Pensa no homem chorando. Ele começou a chorar na minha frente. Eu desprezei a oportunidade. Eu estou preso novamente sob os vícios. Os vícios me prenderam, eu quero sair de volta. Eu estou preso, encarcerado. E ele estava todo mal cheiroso. Ele estava todo desfigurado, inchado, devido à gestão de bebidas e drogas. Perdeu a sua identidade. Quantas pessoas que saem da igreja e não voltam mais. Quantas pessoas que cantavam, tocavam, pregavam, afastaram da presença de Deus, perderam a sua identidade. Você vê aquela pessoa bêbada, drogada, prostituindo. Você vê a pessoa destruída, acabada, perdeu a sua identidade. O diabo quer tirar a sua alegria, tirar a sua paz, tirar a sua identidade. Entenda bem que você foi chamado para ser filho de Deus, filha do Senhor. A nossa identidade temos um pai, e o pai te chama você por filho, por filha. Mas o diabo muda essa rota, porque ele prende tudo. Quando nós estamos no cárcere,
Nós não vemos mais o direito de sonhos, nós não temos mais direito de liberdade, nós não temos mais o direito de se expressar. Estamos presos, consequências daquilo que nós erramos. E essa gera para a gente perde a identidade. Perde a identidade. Eu já passei por esse estágio. Já cheguei em fase da minha vida que um dia pensei em suicídio. Eu perdi a minha identidade, eu não dava mais valor para mim mesmo. O estágio de quando nós pensamos no suicídio, se matar, porque perdemos a identidade. Tem pessoas que dizem assim: ele sai para a rua e não tem mais vontade de voltar para casa mais, porque a sua identidade está sendo destruída. Quinta coisa, perde o direito de viver, ou seja, perde a vontade de viver. Perde a vontade. A gente não tem mais por que viver. Elias, o homem, o profeta do fogo, em um dado momento de perseguição contra ele, a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Deus não mandou ele para o deserto. Olha para alguém do teu lado, olha alguém para ele, está ao teu lado, ou para ele ou para ela. Diga sim: Deus não te mandou você abandonar o barco. Deus, Ele não te mandou para o deserto. Você está no deserto por conta e risco. A prova é tua. É verdade, amados. Às vezes nós... Sabe aquele detalhe? Você tem um cachimbo-marimbondo lá na sua área, sua casa. Aí você fica incomodado com o marimbondo. Aí você pega um dia, sol está quente, você está lá, o irmão está de regatas, a irmã estava limpando a frente da casa dela. Ela fala assim: esse cachimbo-marimbondo aí, vou sentar o porrete nessa cachimbo-marimbondo. Pega o rodo, a vassoura e pau no cachimbo-marimbondo. E de repente os abençoados, o que acontece? Vem para cima da gente, toma uns par de ferroadas. Aí você chega em casa, você chega assim, o marido chega em casa, você chega em casa com os olhos desse tamanhozão inchado. O que aconteceu? Marimbondo me pegou. Por quê? Você mexeu. Aí tem uma canção antiga, uma música aí de fora aí, que diz assim: quem mexe com marimbondo, sabe o quê? Nariz redondo. Entendeu? Porque a gente perde a identidade, mexe com marimbondo, e a gente perde o direito, a gente perde a vontade de viver. Agora, nesta noite, eu gostaria que você entendesse: Paulo e Silas tinham um propósito. Paulo e Silas estavam na prisão devido a um propósito de Deus sobre a vida deles. Era um propósito. Agora eu digo, Paulo e Silas sabiam a prisão que eles estavam. Eu digo para você, a pergunta que eu gostaria que você, nesse instante, fizesse consigo mesmo é: qual é a prisão que eu estou vivendo? Tem alguma prisão na sua vida? Prisão financeira? Tem alguma prisão? O rapaz me procurou e disse assim: pastor, eu voltei para trás, eu estou na prisão das drogas e bebidas. Não tenho mais vontade de viver. Não tenho mais vontade de viver. Agora, qual é a tua identidade? Qual a tua história? A tua prisão nessa noite? Qual é a prisão sua? De você pensar em desistir. Olha para alguém do teu lado e novamente repita: qual é a sua prisão que você está vivendo o drama do cárcere? E você que recebeu essa mensagem, medite qual é a prisão sua. Tem gente que é preso em pornografia, tem gente que é preso em redes sociais. Você sabia que excesso de celular é comparado, presta atenção pessoas aqui, jovem, adolescente, você vê o cara bebendo bebida alcoólica, esse é alcoólatra, credo, o cara está fumando todas, o cara está cheirando todas. Você sabia que o excesso de celular, de redes sociais, produz a mesma substância em que ingerindo bebidas alcoólicas, isso estou dizendo assim, não materialmente, mas produz químicos na nossa mente, produz a mesma situação. O nosso sistema
produz a mesma sensação. Que tem gente que a primeira coisa que ele acorda de manhã, o que ele faz? A mulher está do lado da cama, o marido está do lado da cama, ele olha para o celular, oh meu Deus, e aquele bendito, primeira coisa, tem gente que não dorme, fica lá à noite, fica lá. Tem gente que não abandona o celular de hipótese alguma. Alguns têm trabalho, mas tem gente que não está nas redes sociais, quer ver story. Quer ver história? Não, gente, pega a Bíblia, vai ler história, não vai ver história, vai ler história da Bíblia. Porque nós estamos presos, tem gente que se perdeu. Olha, pode perder a criança, pode perder o marido, mas perder o celular, gente, vou te falar a verdade. Você chega na casa do irmão, vai visitar o irmão, aí os seus créditos acabaram. Aí você escuta barulho, aí se você vê um roteador, irmão, eita manto, irmão, o papo tá bom, eita, nós, dá para falar para mim qual que é a senha do seu roteador? Preciso passar uma mensagem aqui. Tem gente que está preso nas mensagens. Se tirar olha, presta atenção, se tira o celular da tua vida, as redes sociais, o seu temperamento muda, o seu humor muda. Quando você posta foto, você fica lá, quantas curtidas, quantos comentários, cuidado, tem gente que está preso sob esse mundo digital, não consegue ser liberto. Você tem mais prioridade para os seus stories, você tem mais prioridade para o digital que para a comunhão com Cristo. O Espírito Santo está dizendo assim, ó, eu estou mandando mensagem para você, eu estou mandando mensagem para você. O WhatsApp de Jesus já mandou tantas mensagens para você, a caixa de mensagens do WhatsApp, a caixa de mensagem do Facebook, a caixa da mensagem das redes sociais ainda não foram respondidas por você, porque você não abriu as redes sociais de comunicação com Cristo, e você está preso, presa. Então qual é a sua prisão? Primeira prisão que atinge as pessoas, sabe qual que é? Prisão emocional. Olha para alguém do teu lado e diz assim, olha para quem está do teu lado e diga para ele, você está preso. Você vive o drama do cárcere emocional. Olha o que a Bíblia diz, recomendação bíblica. Hebreus 12, versículo 15, diz assim, cuidado. Paulo citando aos hebreus, o escritor aos hebreus citando isso. Cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado. Recomendações bíblicas para a igreja, para essa carta aos hebreus. Cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, e o resultado diz assim, e contamine muitos. Amados, uma das grandes prisões é a mente, é a batalha da mente. Porque você já percebeu que quando você assiste, você ouve muitas reportagens de fim de mundo, de destruição, de assassinato, você fica perturbado. A bolsa de valores quebrou, foi mandado embora, a empresa está falindo, vai ter mudança política, aconteceu isso. Você fica inculcado com isso, e o diabo trabalha na nossa mente. Sabe por quê? A Bíblia diz, Paulo citando aos Efésios, que nós tínhamos que colocar toda a armadura, e um dos princípios da armadura romana era o capacete. O capacete, queridos, ele evitava de perfurações das flechas, dos dardos. E o diabo joga na mente de muita gente, você é um fracassado, você é um derrotado. E tem palavras de maldição, palavras que familiares disseram para você, ou você diz, transferência, você é um burro. Quando você está dizendo, a sua palavra tem poder.
Você olha para o teu filho, você olha para a tua filha e diz para ela: você é uma burra, você é uma tonta. Você olha para o teu marido e diz assim: você é um idiota. Você está dando legalidade para o diabo trabalhar. O diabo está bombardeando a mente dele. E queridos, isso é uma mudança grande. A nossa mente é bombardeada. E com isso aqui, queridos, olha só, a Bíblia fala sobre a questão emocional, para cuidados que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, se nós se ausentarmos da graça de Deus. Quem gosta de plantas aqui? Quem gosta de plantas? As mulheres gostam mais que isso, né? O que a planta precisa além da terra? Precisa do quê? Planta pode ter terra. Se não tiver água, o que acontece? Então, dependendo do tipo de planta, precisa de água diariamente. Outras demoram mais um pouco. Precisa de água. Se não houver água, vai morrer, a planta vai morrer. A graça de Deus, se nós nos ausentarmos da graça de Deus, sabe o que acontece? Nós vamos morrer, nós vamos ser contaminados. E essa contaminação, ela envolve a raiz de amargura em nosso coração. Tem gente amargurado. Você já viu crente amargurado? Todos os dias a gente lida com isso. Tem pessoas que não precisa dizer, a gente já detecta que é uma raiz de amargura na vida dele, ou na vida dela. Entenda bem, queridos, que isso é uma prisão. Você está vivendo uma prisão, e o diabo acha desta oportunidade para trazer monopólio sobre a sua vida, para dominar a sua vida. Olha para alguém do teu lado e diz assim: nesta noite, o Senhor está declarando a liberdade em suas emoções. Nesta noite, os cárceres estão sendo abalados, e você será liberto. Aplauda o Senhor essa noite, igreja. Segunda coisa que nos leva à prisão: prisão de sentimentos. Diga para a pessoa que está do teu lado, diz assim: você vive o drama, a prisão de sentimentos. Amados, quando nós somos atingidos na mente, atinge o nosso sentimento. E quando o nosso sentimento é atingido, além atingido aqui, no caso a emoção, nossos sentimentos, a gente muda a tonalidade de nossos, ou seja, nosso temperamento. A gente perde a alegria, a gente se abate, porque o coração é um local precioso. Existe uma recomendação bíblica que diz assim: guarda o teu coração, porque dela procede saída de bênção. Mas a mesma Bíblia diz também: olha, cuidado com alguma coisa. E essa coisa é importante, que a boca fala que aquilo que o coração está cheio. Que um coração cheio de alegria fala do quê? Alegria. Quando alguém começa a fofocar, é porque o coração dele está cheio de inveja, que o coração dele está cheio de ódio, está cheio de mentira. Um coração, a pessoa começa a fofocar, falar mal. Quando alguém fala mal do patrão, quando alguém fala mal do marido, quando alguém traz a nudez, presta atenção mulheres, presta atenção homens, não tire a nudez da sua esposa, não tire a nudez do teu marido. O que é isso, pastor? Está fazendo tirar a roupa dele? Não, estou dizendo a nudez espiritual, porque às vezes você quer lavar roupa suja no meio do público, falar mal do teu marido, falar mal da tua esposa, falar mal de pessoas, e isso declara, mostra que você está preso os seus sentimentos. E a Bíblia diz, Tiago 4, versículo 1 ao 2, diz assim: de onde vêm as guerras, contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ou seja,
há uma guerra em nosso sentimento, porque quando alguém te fere, você fica ferido, e a tendência de alguém ficar ferido, quando não curado, ele passa a ferir, ele está contaminado. O problema atual, que nós vivemos o drama nacional e mundial, o problema é, o que é? Da doença, o Covid, da transmissão do Covid. No entanto, a necessidade de usarmos, ainda nesse tempo, usarmos as higienizações, as máscaras, entendeu? Por conta de quê? Para evitar a contaminação. Entenda bem, que quando nós somos feridos, precisamos de cura, e quando alguém começa a ferir, tem maridos que ele não consegue, tomar e ser o cabeça, tem maridos que ele não consegue tomar decisões, porque lá atrás ele foi machucado, talvez ele não teve amor de um pai, talvez ele não teve amor de uma mãe, talvez ele não teve carinho, os sentimentos dele foram reprimidos. Talvez lá no passado você sofreu um abuso sexual, talvez lá no passado você sofreu abusos verbais, te feriram, te machucaram, ainda mais talvez no seu casamento, você passou por processo de traição, alguém te traiu, e essas traições geram feridas. Talvez você passou por processo de amigos que te feriram, que te abandonaram, te deixaram. O próprio Zacarias diz lá, uma pergunta grande que eu até hoje falo sobre essa passagem bíblica. Zacarias, no capítulo 1, eu acho que o versículo 6, diz lá: que feridas são essas em suas mãos? Fala a respeito de Jesus, e diz lá: essas feridas foram provocadas na casa dos meus amigos. E quando nós somos feridos, nós sentimos a dor no sentimento. Quando um filho fala mais áspero com a mãe, quando o marido altera e fala mais alto, com agressão até verbal, contra a esposa, quando às vezes uma mulher altera o volume e fala algo áspero, que fere o sentimento do marido, ou às vezes de pais que ferem os próprios filhos, prisão de sentimento, e o diabo vê essa parte vulnerável para atingir a nossa vida. É por isso que tem gente que não consegue andar, ele dá 2 passos, 5 passos para frente e volta 2 para trás. Tem gente que a vida dele não consegue ter ascensão, ele não consegue viver em ascensão, ele está sempre vivendo deprimido, angustiado. Tem gente que vive isso nas frustrações, tem gente que não consegue tomar a cruz e carregá-la, tem gente que não consegue acreditar no poder de Deus, tem gente que às vezes ele procura igrejas para sanar o problema dele, ele muda de cá, ele muda para lá, ele tem um hábito, ele vive um momento, sabe do que? De exílio espiritual. Ele se torna nômade, ele busca algo que atraia para o bem prazer, o bem-estar na sua vida. Mas nesta noite o Senhor quer te libertar da prisão gerada nos seus sentimentos. O Senhor está pronto para trabalhar. E olha o que a Bíblia diz, Apocalipse: eis que bato a porta. O Senhor está batendo na porta do teu coração. Ele está batendo, você não é obrigado a abrir. Mas se você abrir a porta do teu coração, queridos, prestem atenção numa coisa: os seus problemas emocionais, todos nós temos problemas, alguns têm maiores ainda. O seu problema sentimental geram bloqueios, geram barreiras. Olha para a pessoa do teu lado e diga para ele ou diga para ela: você já viveu, diga para ele sim ou para ela, você já viveu a prisão emocional? Você já viveu experiências da dor, do sentimento? Diga para ele, põe a mãozinha sua sobre ele ou sobre ela, diga assim: você tem uma barreira emocional
ou sentimental sobre a sua vida? Diga assim: o Senhor está batendo na porta do teu coração. Ele quer nesta noite te libertar dessas prisões. Aplauda o Senhor nesta noite, igreja. Terceira coisa, prisão espiritual. Como são atingidas as emoções? Quando é atingido nossos sentimentos, nós vivemos um drama da prisão espiritual. Presta atenção, tem gente que está dentro da igreja, está vivendo um drama de prisão espiritual. Como assim, pastor? Você vai entender nesta noite. Dentro da igreja é o tal da religiosidade. Porque às vezes nós tornamos pessoas religiosas. Vemos no culto só de domingo, vemos no culto só de quarta-feira, faço tudo que o pastor mandar, eu até dou dízimo, devolvo o dízimo, eu até oro, mas não houve mudança. E você não conhece quem é Jesus ainda. A Bíblia diz assim: vocês conhecerão a verdade, e a verdade... Eu achava que o pastor que gerava a verdade. Diga assim: pastor, o senhor não é verdade. Pode falar, gente, não estou com medo, não, pode falar. Eu estou aqui, vocês estão aí. Pode falar. Isso. Diga assim: somente Jesus, Ele é a verdade e a vida. Aplauda o Senhor, igreja. O processo da religiosidade, querido, sabe o que acontece? Cria um espírito de críticos e murmuradores dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o espírito de religiosidade vê defeito nos outros. Nossa, aquela irmã tem defeito. Olha o sapato dela. Se fosse eu não tocava na igreja. Se fosse eu, por que está tocando desse jeito? Para que isso? A gente começa a ver defeito nas pessoas. Fariseus chega assim, ó: eu oro 3 vezes ao dia, eu dou dízimo de tudo, eu estou na igreja todos os dias. Fariseu, religiosos. Amados, não adianta você frequentar a igreja, não adianta você ser religioso. Aí o pastor diz assim: gente, ó, pega essa rosa aqui, essa planta aqui, vai levar para sua casa, passa na porta da tua casa, passa no batente, na banheiro, lá no meio do cachorro. Ixi, tem gente que vai fazer fila para querer pegar essa planta plástica aqui, porque se tornou religiosos. E a religiosidade tira o foco de Cristo, e nós nos afastamos do Senhor, porque achamos: não, eu tô nesta noite de blazer, eu tô nesta noite com a Bíblia bonita, eu sou religioso porque eu fiz a teologia. Não que eu exclua a teologia, eu incentivo as pessoas a lerem, a buscarem, fazer cursos, mas tem coisas que nós somos religiosos demais. E tem um problema: gera um ativismo religioso. Sabe o que é ativismo religioso? É uma máscara religiosa, que ela mecaniza, ela engessa a igreja. Sabe o que é ativismo religioso? O ativismo religioso: não, vamos fazer, olha gente, amanhã vocês estejam aqui às 6 da manhã, porque amanhã nós vamos fazer uma sessão especial, e todo mundo quer vir na sessão especial. As pessoas começam a uma igreja engessada, onde o espírito não tem a maior liberdade. O espírito do homem está no comando. O espírito do homem, ele está no comando de tudo, e o Espírito de Deus está fora. E quando nós tiramos o Espírito de Deus fora da igreja, vai tudo para o água abaixo. E aí vem aquela situação de nós sermos narcisista, ou seja, queremos aparecer, queremos sempre ser o melhor, achamos que somos o melhor, somos a 4ª pessoa que está acima da Trindade. Queridos, quem deve estar no comando é o Senhor. Deus não precisa de mim,
mim. Quem precisa dele sou eu. Eu preciso da salvação. Eu tenho que deixar Cristo, o Espírito Santo, reinar na nossa vida. Sabe por quê? Já reparou que às vezes nós queremos usar metodologias na igreja? Pastor, olha só, igreja, espírito de religiosidade, de ativismo, querendo entrar em nossas vidas. Não, pastor, na igreja não pode entrar prostituição. Amém? Não, eu não prostituo. Na igreja não pode entrar bebida, não pode entrar imagem. Gente, mas tem um espírito religioso, ativista. Sabe por quê? Pastor, fulano de tal fez a campanha do trevo da libertação. Vamos fazer aqui também? Lá encheu a igreja. Lá encheu a igreja. E nós queremos fazer cópia daquilo que está lá fora, sem consultar o Senhor. Nós queremos engessar costumes dentro de situações da igreja. Queremos pegar departamento. Não, gente, eu comando esse departamento. Vocês têm que ser engessados aqui. Assim, eu quero engessar meu casamento. Meus irmãos, deixa Cristo mudar a tua história. Deixa o Espírito Santo. Precisamos sair desse processo de legalidade, esse processo de prisão espiritual que dá legalidade, condições do diabo trabalhar na nossa vida. Eu conheci pastores que eram extremamente ousados, cheios de dons espirituais. Sabe então esses pastores hoje? Estão no mundo, estão na prostituição, estão nas bebidas. Sabe por quê? Porque eles faziam como processo religioso. O processo religioso no ensaio. Não, eu tenho que ir hoje no ensaio porque eu vou tocar hoje, porque eu vou cantar. Nos outros dias a gente não quer nem saber de Jesus. A gente chega com cara de santidade. Eu vou para o altar. Eu vou pregar hoje com cara de santidade. Ai, terra. Ai, meu Deus. Já entra na igreja assim, a quarta dimensão do reino de Deus. Ai, eu vou tocar hoje, e hoje o milagre vai acontecer. Eu vou tocar, eu. Queridos, precisamos do Espírito Santo no comando de tudo. Nós estamos sendo legalistas demais. As igrejas estão inchando, crescendo de pessoas, igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas com Bíblia na mão, passando fome, pessoas com Bíblia na mão, passando sede, casamentos sendo destruídos sem presença de Deus, sendo que o recurso está nas mãos dele, nas mãos dela. Porque é fácil a gente terceirizar a oração, é fácil a gente terceirizar o jejum. Não que eu diga que nós não podemos pedir oração. Sim, a Bíblia diz orar uns pelos outros, mas nós esperamos que os outros façam aquele papel que nós deveríamos fazer. Deus colocou o teu papel, homem, dentro de casa, ser o sacerdote. Se todos nessa nação clamassem a Deus, a nação seria abalada, a nação iria ser transformada, não estaria nisto, porque nós jogamos a culpa na prefeita, nós jogamos a culpa no governador, nós jogamos a culpa no presidente, e nós omitimos tudo quanto nós fazemos, transferimos as responsabilidades, ausentamos das responsabilidades, e somos legalistas, e somos ativistas religiosos. Deixamos que, não, qual que é a tua religião? Eu sou crente, eu canto na igreja, eu tenho dom. Amados, eu incentivo pessoas a buscar dons espirituais, mas o dom não vai me colocar no céu.
Eu já cansei de falar isso. Eu vou repetir quantas vezes for necessário. O dom que eu tenho não vai me colocar eu no céu. O meu conhecimento, o meu diploma não vai me colocar eu no céu. Mas quando eu tenho dom, quando eu tenho conhecimento, eu busco a presença do Senhor. Eu deixo Deus tomar conta, sabendo que eu sou apenas um vaso na mão dEle. Eu deixo que Ele entre na minha vida. Eu tenho orado ao Senhor constantemente para o único propósito nesta igreja. Eu digo: Senhor, eu não quero mais viver o ativismo. Eu quero uma igreja. Eu peço ao Senhor: Senhor, esteja nesta igreja. A Tua presença é o que importa. Quando tudo acontece isso, igreja, a gente perde a identidade, entra a frieza espiritual, perde a empatia, a compreensão. Sabe o que é empatia? A gente passa pelo bêbado, a gente passa pela prostituta, a gente passa pelo necessitado, antes ele do que eu. Irmão, estou passando fome. Na minha casa tem ovo, tem bife. Problema dele, vai trabalhar, vagabundo. A gente está vivendo um drama, não tem mais sentimentos. O diabo está trazendo monopólio às nossas vidas. E a frieza espiritual, queridos, quem já viu Jesus batizar crianças com o Espírito Santo aqui? Quem já viu? Poucas pessoas. Quem já viu o Senhor usar crianças com profecias e cumpri-las? Você já viu o paralítico andar? Jesus disse assim: eu estou indo para a glória, estou indo para meu Pai, mas vou deixar para vocês o Espírito Santo, e vocês farão sinais maiores que os meus. E nós estamos fazendo os maiores que Jesus fez. Atos dos Apóstolos. Eu fico envergonhado dos diáconos de Atos dos Apóstolos. Gente, naquele tempo não tinha tal da Enterprise. O que é isso, pastor? Aquele filme lá até esqueci o nome do filme lá, que teletransportava. Você sabia que já tinha o teletransporte no passado? Felipe, diácono, ele pregou ao Senhor, batizou, e de repente ele foi transportado de um lado para o outro. Eu não sei como. Estevão, queridos, todo mundo olha para a cara dele assim, viram como o rosto de um anjo. Sem contar Paulo, Pedro, a sombra de Pedro passava e era curas. Aonde estão os milagres? Jesus mudou. Hebreus diz lá que Jesus é o mesmo de ontem. Bem forte para o diabo ouvir, o inferno ouvir. Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo. Se Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, o que aconteceu? Nós perdemos a identidade, igreja. Quando passamos por esses processos, quando nós estamos em cárceres, passamos esses processos, o que acontece com a gente? A gente perde a identidade. Lucas capítulo 8, versículo 29, diz assim: porque tinha ordenado a um espírito imundo que saísse daquele homem, porque aquele homem estava há muito tempo, e o arrebatava, e este guardavam preso com aguilhões e cadeias, e quebrava as prisões, era compelido, escravizados por demônios. A Bíblia fala de um homem que ele era escravizado. O diabo quer nos escravizar, queridos. O diabo quer colocar um controle remoto até mesmo dentro da igreja, fazer a vontade do diabo. Às vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor, nós engessamos tudo, nós damos liberdade mais para o diabo, e nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Nós não queremos ter comprometimento com Deus. Nós não queremos ter mudança de vida, porque o céu é apertado. Entrai pela porta estreita, larga, espaçosa é o caminho que nos leva à perdição, para o inferno. A gente abre a porta
é espaçosa, eu posso fazer tudo isso aqui, eu vivo aqui, eu falo mal, eu faço aquilo, deixa acontecer, e o diabo está nos levando pela porta do inferno. Jesus quer nos tirar da escravidão. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a seguir, diz assim: Ele nos resgatou do domínio nas trevas e nos colocou no seu reino de Filho amado, a quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Jesus nos tirou das trevas. Ele não quer que você esteja sob domínio de prisões. Fique de pé nesta noite. Feche teus olhos um instantinho só. Amados, seu cativeiro tem nome? A sua prisão tem nome? Pensa agora, você e Deus, Deus e você. Não seja egoísta. O egoísmo é uma coisa oriunda do céu. Meu Deus, nasceu no céu. O egoísmo divide amizade, o egoísmo divide casamento, o egoísmo divide igreja, separa pessoas. O egoísmo traz destruição. Um sentimento oriundo do céu, local de perfeição, gerou no coração de Lúcifer, Satanás. Mas eu quero dizer nesta noite, qual é o teu cárcere? Quem sabe você sofreu abusos, quem sabe você está preso no sentimento, as emoções, no mundo espiritual. Você tem feito tudo que a religião te ensinou no passado. Você fez tudo, os 10 mandamentos. Jesus perguntou para o rico que queria entrar no céu: como eu posso entrar no céu? E ele declarou que tinha guardado os 10 mandamentos. Jesus impressionou-se com a atitude do rico, o jovem rico, por cuidar, zelar dos 10 mandamentos. Jesus disse assim: então vende tudo, divide com os pobres, vem, siga-me. Mas ele estava preso sob o domínio financeiro. Amados, estamos vivendo hoje prisão de tempo. Não há mais tempo para diálogo, não há mais tempo para sentar à mesa, tomar aquele cafezinho junto. Não há mais tempo de sentar na mesa para dividir um prato de comida com a família. Não há mais tempo para ler Bíblia. E a gente sempre diz assim, a nossa desculpa e transferência dela é: eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. A falta de tempo vai tirar da presença do Senhor. A falta de tempo vai roubar bênçãos de Deus, porque o diabo sabe que tirando o teu tempo você está sendo escravizado por tanto excesso de tempo. É um resumo de Marta e Maria, as duas irmãs. Uma delas senta aos pés de Jesus e a outra critica. Jesus, você vem aqui na minha casa e a minha irmã está aí, um monte de coisa para fazer em casa. Você está preocupado mais com os afazeres. Você está preocupado mais com o dia de amanhã. Você está preocupado com as suas contas. E você não tem tempo para Cristo. Nessa noite já temos que reconhecer os nossos erros. A confissão, o reconhecimento. Salmo 51, versículo 3 diz assim: porque conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão diante de mim. Salmo 51, versículo 10 a seguir: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Que sabedoria de Davi! Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim uma retidão. Peça ao Senhor nesta noite. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Os outros ouviam. De repente um terremoto tão violento
que começou a abalar os alicerces da prisão. Exponha nessa noite a sua prisão. Para de ser manipulada. Para de se sentir desprezível. Pare de se sentir derrotado, fracassado. Você talvez passou pelo processo do fracasso, pelo processo de perdas, pelo processo de esquecimento, pelo processo de quebra da empresa, da quebra financeira. O maior homem da Bíblia que se diz respeito nesse maior empresário bíblico, eu conheço um empresário bíblico que ele foi à falência de uma hora para outra. Ele entrou na falência. Eu conheço um marido, eu conheço na Bíblia um pai que teve perdas de uma hora para outra. Eu conheço na Bíblia um homem que lamentou, fez uma lamentação: ah, quem me dera ter novamente os meus filhos à volta da minha mesa, quando a luz do Senhor estava sobre a minha casa. Eu estou me referindo sobre Jó. Como empresário ele quebrou, ele perdeu. Como pai foi ferido, perdeu os filhos. Como marido ele se sentiu sozinho. Como os amigos olharam para ele com desprezo. Mas Jó, ele pede ao Senhor. Olha, ele confiava no Senhor. Davi faz a expressão do Salmo 51: Senhor, cria em mim um espírito reto, renova em mim. Ou seja, esse espírito reto, não me lances fora da tua presença. O Senhor não quer te lançar fora da presença. Hoje o Senhor quer mudar a tua história. Antes do louvor, quando o louvor começar a ministrar aqui essa noite, quando eu confio na equipe de louvor, sabe por quê? Porque são filhos e filhas do Senhor. A autoridade no nome de Jesus. E através de um acorde musical, através de uma voz, o Senhor quebra as barreiras. O Senhor quebra as maldições. Se você nesta noite sente que alguma área da sua vida você se encontra preso, alguma área da sua vida precisa ser liberta. Pastor, eu estou preso no mundo digital, eu não consigo ter controle, estou vivendo ansiedade. Pastor, eu estou com um problema emocional, eu estou com um problema de saúde física, eu estou vivendo drama na minha vida. Pastor, eu me sinto sem fé e sem ânimo. Pastor, eu fiz tudo o que aprendi no passado como um religioso. Me mandaram orar, eu orei. Me mandaram jejuar, eu jejuei. Mas a minha vida não mudou. Hoje o ativismo religioso vai ser quebrado. Hoje as maldições hereditárias serão quebradas. Hoje a sua mente está sendo bombardeada. O Senhor vai gerar sobre a tua mente um renovo sobre o teu coração. E as barreiras, existem barreiras na sua vida. Existem barreiras que você não consegue ser bem sucedido. Existem barreiras que você não consegue vencê-las. Existem barreiras que está difícil para você. Mas eu quero convocar nesse instante de louvor, você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente. E quando eu terminar o louvor, nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Já está liberado para você vir aqui à frente nesta noite. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo.
toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não Cante, igreja, cante, cante, igreja, cante, igreja, cante, igreja, cante, 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 adore, adore. Estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou ouvindo nesta noite. O teu problema, amigo, Hoje os cárceres vão ser quebrados. e eu te convido a adorar comigo. Hoje os cárceres serão quebrados. Porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui. Está acontecendo, igreja. Sinta aí. E as cadeias Sinta. que te cercam Sinta as cadeias. vão cair. Os bloqueios. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanta as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Quando remoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeia adoração. Nesta noite, os cárceres da tua vida, as prisões da tua vida, os seus sentimentos, emoções, doenças, as frustrações, o cansaço físico, o cansaço de igreja, tudo quanto você está vivenciando, nesta noite está sendo quebrado maldições, está sendo quebrado o processo de depressão, está sendo quebrado o processo de falência, a falência contra a tua vida. Hoje é a noite de cura, hoje é a noite de libertação.
Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de mover o Espírito Santo. Hoje é noite de alegria. Hoje é noite de restauração. Restauração. Restauração no teu ministério. Rabacata, rabacata, rabachai. Deplacanta, rabadabacanta, rabacai. Se você estava desanimado, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Barreiras, barreiras, barreiras. Há poder, 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 há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias quebrar no nome cadeias de estão sendo Jesus. quebradas. Há poder, igreja. Levante a mão para o céu. No nome declare de Jesus. sobre a tua casa. Declare sobre o teu casamento. De Jesus. Declare sobre a tua vida. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder, há poder, há poder, há poder. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Você em casa, declare na sua vida em casa. Há poder, há poder na sua casa. Há poder para a cura, há poder para a restauração, há poder para a libertação. Ministérios sendo restaurados, ministérios sendo restaurados. Traz, Pai, presença do Espírito Santo. Traz a presença do Espírito Santo aqui. Traz a presença do Espírito Santo. A presença. Seja cheio, igreja. Cheia, cheio, igreja. Cheio da presença. Cheio, 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 cheio. Como o exército de Cristo. Há poder, 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 há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pai, nesta noite quebra as cadeias. Cadeias quebrando. Olha a espada do anjo. Ouço cadeias quebrando. Eu libero sobre esse ministério aqui. Eu libero sobre esse ministério. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando esta noite sobre o ministério. Cadeias quebrando sobre o ministério. Cadeias sendo quebradas nesta noite. Cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas. Cadeias sendo quebradas nesta noite. Cadeias sendo quebradas. 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 A poder, a poder. Sinta, igreja. Sinta, renova, igreja. Fale em línguas estranhas. Adore, 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 adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias, cadeias, cadeias que estavam no legalismo. Cadeias, 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 cadeias quebradas, quebradas, quebrado, quebrado, quebrado. A poder, a poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Rabacanta, rabacai. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder de restituição, há poder de restauração. Seja curado, seja curada. Recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe cura, recebe cura. Há poder, há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Levanta nesta igreja o exército. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pai, nesta noite eu quero liberar uma palavra sobre a igreja nesta noite. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Eu estou liberando nesta igreja pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro nesta noite cadeias quebrando, cadeias, cadeias, maldições, maldições sendo quebradas. Eu declaro restauração. Eu declaro libertação, liberdade, liberdade. As mãos do Senhor que visitou Paulo e Silas na prisão. Hoje o terremoto abalou os cárceres. Recebe, igreja, recebe de Deus. Shadarabakantarabacatarabacai. Diga assim comigo nesta noite, igreja. Nós estamos encerrando. Diga comigo assim. Faça um ato profético nesta noite. Coloque a mão no teu coração. Ato profético. Os que estão em casa também, nós vamos fazer um ato profético aqui nesta noite. Está baseado em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 a seguir. Diga comigo assim. Eu porém, bem forte, eu porém faço parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo exclusivo de Deus, para o propósito anunciar a palavra do Senhor. Ele me tirou das trevas para estar na sua preciosa luz, porque eu recebi do Senhor o chamado, e o meu nome está escrito no livro da vida. Diga comigo, há poder em nome de Jesus. Levante a mão para o céu, levante para o céu assim. Em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios que lutam contra a minha vida. Nesta noite eu recebo
a libertação do cárcere. Nessa noite eu tomo posse da minha libertação, em nome de Jesus. Aplauda, 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 aplauda. Ora bacata rabada bacata rabacata rabacai. Era machori me conde. Oh Deus, obrigado, Pai. Eu sei que nesta noite a Tua mão esteve intercedendo, Pai, sobre nossas vidas, Senhor, sobre pedidos de oração, sobre pessoas que estão assistindo a gente, sobre membros da igreja que não estão nesta noite aqui conosco, sobre todo esse quarteirão, Pai. Eu quero nesta noite declarar, Senhor, a liberdade, a libertação. Todos os demônios que lutam contra esta igreja, todos os demônios que lutam contra as lideranças dessa igreja, todos os demônios que lutam contra os membros desta igreja, todos os demônios que lutam contra este povo, Pai, eu declaro nesta noite, porque eu em mim mesmo nada posso, mas quando eu olho para a Tua palavra e vejo o Teu nome dando essa autoridade, e como ministro, e como servo, e como autoridade desta igreja, eu repreendo, Pai, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre esta igreja, sobre essa liderança, toda a opressão, todo o principado, toda a opressão, em nome de Jesus, está sendo derrotado. Há anjos de Deus nesta noite, subindo e descendo neste local. Há anjo de Deus trabalhando na sua casa, há anjo de Deus trabalhando na sua causa. Lá no Japão, eu declaro vocês, no Japão, eu declaro vocês em casa, há anjo de Deus subindo e descendo, no nome de Jesus. Há poder de restauração. Arabaxada catarabacai. Eu never. Aí manda façuri calde reste manda race for. Eu de comicanda yasuya temai forebe hai. Timikini que a sori te cala minha foria te como te que te cai. E te mundo hai. Arabacanda rasi mandarabacai. Não dá vontade de parar, igreja. Pai, estamos encerrando nesta noite, ó Deus. A minha vontade, Pai, não é parar. Senhor, é uma pequena gotícula desta noite, mas o Senhor pode fazer muito mais. Senhor, muda a história da igreja. Eu creio, em nome de Jesus. Amados, antes de encerrar aqui, tem alguém que não havia aceitado Jesus? Tem alguém que havia parado nos caminhos do Senhor? Quer voltar para Jesus agora? Corre aqui à frente. Se você quer reconciliar com Jesus, vem para frente correndo agora. Agora, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Alguém nesta noite para Jesus? Em casa também aceite, reconcilie-se com Jesus. Há alguém nesta noite? Se tem, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não vou insistir. Levante-me para o céu nesta noite. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Estamos encerrando esta noite, Pai. Eu creio na vitória, eu creio no milagre, eu creio no agir do Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, teus filhos estarão retornando às suas casas. Dê uma semana de vitória, uma semana de bênção. Os que estão em casa também, Pai. Eu profetizo bênção, milagres, cura nos hospitais. Eu profetizo libertação em todos os locais que a nossa voz chegar, que as imagens chegar, que este vídeo chegar, a poder em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus agradecemos para todos sempre. Amém. Antes da bênção apostólica, os músicos, não saia, todos os músicos, vem aqui no altar novamente, depois, rapidinho, 5 minutos com os músicos, em nome de Jesus, depois da finalização do culto. Amados, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Se Deus é por nós, vencendo vem. Aplauda ao Senhor. Boa noite, boa semana. Recebe do Senhor a vitória.